manhã da vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de nossos ouvintes. É com imenso prazer e muita alegria em nossos corações que estamos chegando mais uma vez no seu lar para vos falar da Palavra de Deus. Nós vamos nessa oportunidade ler as Escrituras no livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8. Mas antes de lermos essa Escritura, os nossos ouvintes estarão procurando a Escritura na sua Bíblia, enquanto isso estaremos ouvindo um maravilhoso hino. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque bem cedo Jesus virá. Êxodo capítulo 4, versículo 1 ao 8 nos diz: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja sobre a palavra que foi lida, e o nosso desejo é que Deus possa
acrescentar suas bênçãos a essa escritura. Nós vamos dar um título à nossa mensagem nessa oportunidade, e eu intitularia com o título A Voz do Sinal. Então essa pregação, ela tem o título A Voz do Sinal. Primeiramente, preciosos ouvintes, eu gostaria de deixar aqui registrado que Deus, Ele tira a sua noiva, ou está tirando a sua noiva, separando a sua noiva da igreja. Quem sabe para muitos que nos ouvem isso é até mesmo estranho, você nunca ouviu falar, e muitos pensam que igreja e noiva é a mesma coisa. Não. A noiva é um grupo especial, zeloso e de boas obras. É um grupo separado. A igreja é todo aquele povo que se diz cristão, é chamado a igreja. Mas Deus está tirando um pequeno grupo de entre a igreja e separando para que esse povo seja chamado a noiva. Nós vamos observar, precioso ouvinte, que Deus sempre foi um separador. Você pode dizer, Deus é um separador? Sim. Veja que no princípio, na criação, Deus separou as águas. Você observa também, precioso ouvinte, que quando Deus foi dar a promessa para Abraão, a promessa de ele se tornar o pai de uma grande nação, você observa que Deus o separou da sua parentela. Deus veio e disse, aparta-te da tua parentela. Então Deus sempre vem separando os seus para então daqueles que são separados, para que Deus então dali tenha o seu povo, os seus escolhidos. Então nós vamos observando aqui que Deus, ele tira a sua noiva da igreja, assim como ele tirou Israel, tirou o Israel de entre os egípcios. Deus tirou Israel de uma nação, Deus tirou o seu povo. E hoje, do mundo chamado religioso, Deus está tirando também a sua noiva, separando ela para que ela tenha um compromisso com as Escrituras, um compromisso com a palavra. Então veja, preciosos ouvintes, que Deus, ele sempre, para separar o povo, Deus sempre para tirar o povo de um determinado local, ele tem que ter algo que venha a atrair a atenção daquele grupo, para que aquele grupo possa então segui-lo. Vamos dizer, quando Deus foi tirar Israel do Egito, Deus trouxe um sinal através de Moisés, e esse sinal atraiu a atenção do povo, o qual seguiu a mensagem de Moisés. Então Deus sempre dá ao pregador um sinal. E esse sinal, e todo o sinal que Deus dá, ele é seguido de uma voz. Vocês compreendam que primeiramente Deus envia um sinal, e logo após aquele sinal, há uma voz que segue aquele sinal. Então vamos ver que o sinal, ele tem o objetivo de atrair a atenção do povo. E quando a atenção do povo é atraído por esse sinal, então a voz de Deus fala para o povo. Todo sinal, então, ele é seguido de uma voz. E essa voz, ela tem que falar de acordo com a palavra. Então veja, a voz, por isso que eu disse que a nossa mensagem, o título dela seria A Voz do Sinal. A voz desse sinal, a voz que vem após, a voz que segue o sinal, ela tem que ser uma voz escriturística. Porque se ela não for uma voz escriturística, ela então não é a voz de Deus. E quando Deus envia um sinal para atrair o povo, e logo após o sinal vem uma voz, essa voz de Deus, ela vem de acordo com as Escrituras. Então veja, ouvintes, que o sinal, todo sinal, tem que ser algo novo. Porque para atrair a atenção do povo, tem que ser algo novo, tem que ser uma novidade.
E esse algo novo, esse sinal, ele vem identificado com a palavra. Porque sempre quando você vê algo, e aquele algo diz ser de Deus, você tem que analisar aquele algo com as Escrituras. E quando você analisa, se aquele algo fecha com as Escrituras, então aquilo é de Deus. Então, a voz que segue o sinal tem que ser a voz de Deus. E a palavra, ela vem ao profeta. A palavra de Deus, se pode observar nas Escrituras, que sempre ela vem ao profeta. E o profeta, ele é vindicado pelo sinal de Deus. Como nós lemos aqui, em Êxodo capítulo 4, veio a palavra de Deus a Moisés, e Moisés, o profeta, foi vindicado, comprovado pelo sinal. Ele disse: meu Senhor, como que o povo irá crer em mim? Como que as pessoas crerão em mim, Senhor? Como que eles vão crer que o Senhor apareceu para mim? Deus disse: o que você tem na mão? Ó, Senhor, eu tenho uma vara. Joga essa vara no chão. Quando ele jogou a vara no chão, aquela vara se transformou em uma cobra. Aí a voz de Deus disse: toma agora a cobra pela cauda. Quando ele pegou a cauda da cobra, a cobra voltou a uma vara outra vez. Então aquele sinal era para vindicar o profeta de Deus e mostrar que Deus estava fazendo algo através do seu profeta. Então Deus, ele dá os sinais para atrair a atenção do povo. E quando o sinal é enviado, Deus está pronto a falar. Quero que os ouvintes vão pegando parte por parte para que vocês compreendam. Quando Deus, ele dá um sinal, esse sinal é para atrair a atenção do povo, e quando a atenção do povo é atraído, então Deus fala. A voz do sinal, então, surge, porque o sinal, ele vem, quando o sinal é enviado, então Deus está pronto a falar. Como exemplo, nós vamos citar aqui a sarça que ardia em fogo, quando Moisés estava cuidando ali do seu rebanho, e ele observou ali ao distante, ele viu uma sarça queimando. Quem sabe no momento aquela sarça não chamou a atenção de Moisés, mas quando o tempo foi passando e aquela sarça não se consumia, o fogo estava ali constantemente queimando e aquela sarça não consumia, aquilo atraiu a atenção de Moisés. Então aí você vê que o sinal, ele vem para atrair a atenção do povo, das pessoas. E quando a atenção da pessoa é atraída, então Deus fala. Quando Moisés foi atraído pelo aquele sinal e se aproximou da sarça, então a voz do sinal falou. Deus disse: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo és. E logo em seguida a voz continuou e disse: eu tenho visto o clamor do meu povo, tem chegado até mim, e eis que estou te enviando para libertá-los ali do Egito. Ali estava então o que? A voz do sinal. A voz do sinal, falando antes o sinal e depois a voz do sinal. E quando Moisés foi diante do povo no Egito, Deus também deu a ele o sinal para atrair o povo, que foi jogar a vara no chão e a vara transformar-se em cobra, e depois colocar a mão no seu seio e a sua mão ficou leprosa. Aí tornou a colocar a mão no seio e quando tirou, a sua mão estava limpa. Com esses dois sinais, ele iria atrair a atenção do povo. E quando a atenção do povo fosse atraído, então a voz do sinal viria. Ou seja, Deus falaria. Deus traria mensagem para o seu povo, para libertá-los da opressão e da escravidão do Egito. E quando Moisés, ele fez esse sinal diante do rei, jogou a sua vara seca no chão, e a sua vara tornou-se em uma cobra, o rei olhou e não acreditou que aquilo fosse algo sobrenatural, pensou que aquilo era como que uma mágica, e ele chamou dois feiticeiros, dois mágicos, chamados Jambres e Jambres,
E aqueles homens vieram ali e Faraó mandou que eles fizessem também aquilo. E eles jogaram suas varinhas mágicas e elas transformaram-se em uma cobra também. Então veja que eles personificaram, eles copiaram o sinal de Deus. Agora eu quero deixar a vocês aqui para que vocês compreendam que eles conseguiram personificar o primeiro sinal. Mas se você observar, o mais importante não é o sinal, o mais importante é a voz do sinal. Vamos guardando isso em nossos corações. O mais importante é a voz do sinal. Aqueles mágicos conseguiram personificar, conseguiram copiar o sinal, mas não havia voz por trás daquela cópia. Entende você? Eles personificaram, eles fizeram aquelas varinhas também virar cobra, mas não havia voz nenhuma de trás daquilo. E quando Deus envia um sinal, esse sinal está dizendo que logo Deus está pronto a falar. Então, quando alguém vem manifestando algo para o povo, tentando chamar a atenção do povo, você pare e observe. Se aquele é um sinal de Deus, logo Deus estará falando. Porque Deus nunca enviará um sinal sobre a terra só para uma exibição. Não, quando Deus envia um sinal, há um propósito. E esse propósito é atrair a atenção do povo para que Deus fale. Hoje nós vemos muitas religiões fazendo sinais diante do povo, para atrair a atenção do povo. Mas se você para e observa, você verá que não há voz nenhuma de trás daquele sinal. Pelo contrário, atrás daquele sinal existe a voz do mundo. Assim como que atrás dos sinais de Janes e Jambres havia a voz do Egito, a voz do pecado, a voz da imundícia. E hoje, por trás de muitos sinais que vemos sendo manifestados em diferentes religiões, em vez de haver a voz de Deus, existe a voz do mundo, a voz das falsas doutrinas, a voz do engano. E muitas pessoas dizem: Deus está conosco. Deus está conosco porque ontem no culto aconteceu isso e mais aquilo, houve esta manifestação e mais aquela outra, e diz: Deus está aqui conosco. Você não creia nisso. Você tem que parar e observar, porque Deus nunca muda, Deus sempre é o mesmo. E se no passado Deus enviava um sinal somente para atrair o povo, para depois enviar a sua voz, hoje também não é diferente. Se Deus envia um sinal sobre a terra, é porque logo atrás desse sinal existe a voz de Deus. E quando um sinal surge em um determinado lugar, e a voz que segue o sinal é uma voz antibíblica, você não tenha nada a ver com isso, porque isso não vem de Deus. Isso é uma personificação somente. Isso é o diabo tentando copiar a Deus para enganar o povo. Assim como quando Moisés, ele largou a sua vara, e a sua vara transformou-se em uma cobra. Aquele era um sinal de Deus, mostrando que logo a voz de Deus ia falar. Janes e Jambres vieram e personificaram, também jogaram suas varinhas viraram cobras. Mas só que de trás do sinal de Janes e Jambres não havia a voz de Deus, havia a voz do mundo. Vocês estão compreendendo, preciosos ouvintes? Então vejam vocês que o sinal, ele vem para apontar o povo que Deus está pronto para falar. E quando Deus enviou o sinal através de Moisés, a próxima coisa que surgiu foi a voz de Deus chamando o povo para uma libertação total, para sair do Egito, para irem em busca da terra da promessa. E se hoje Deus enviar um sinal sobre a terra, esse sinal é para atrair o povo, para que o povo ouça a voz de Deus. E a voz de Deus será uma voz que chama a noiva para fora da igreja, para fora do sistema, para fora de toda a denominação comprometida com os homens, para fora de toda a interpretação humana. Essa voz vem chamando o povo para uma caminhada à terra da promessa, que é o Espírito Santo hoje para nós. A nossa terra da promessa é o Espírito Santo. A terra da promessa para o Egito era uma terra natural, mas a nossa terra é uma terra espiritual. E se Deus nos chama, Ele nos chama para levar a essa terra espiritual que é o Espírito Santo. E a única maneira de chegarmos a essa terra espiritual é através da obediência à voz do sinal, à voz de Deus para o povo. Então veja, ouvintes, que um profeta em si, ele já é um sinal para o povo.
Quando surge um profeta, aquele profeta já é um sinal, e aquele sinal aponta que Deus está pronto para falar. Você pode ver que a vinda de um profeta é um sinal de advertência. Podemos usar como exemplo Noé. Quando Noé surgiu, logo a aparição de Noé era um sinal de que Deus iria falar, era um sinal de que o juízo cairia sobre a terra. Agora veja vocês que o povo não deu atenção àquele sinal, por isso eles foram, se eles não deram atenção ao sinal, muito menos dariam atenção à voz que saía do sinal. E a voz que saía do sinal era a voz de Deus chamando o povo para um arrependimento. Mas o povo não deu atenção nem ao sinal e nem à voz do sinal. Por isso eles foram mortos e destruídos pelo juízo de Deus. Então veja, ouvintes, podemos citar também como exemplo aqui João Batista. Ele foi um sinal de que o Messias estava pronto a falar. Quando João Batista apareceu em cena, aquilo era um sinal que o Messias estaria ali para falar. E quando o Messias apareceu, o que disse o sinal, que era João Batista? Ele disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sinal apontava para Cristo. E quando Cristo veio em cena, o que era a voz. Cristo era a voz falando. O sinal, João Batista, atraiu a atenção do povo. E quando a atenção do povo foi atraído, então a voz falou, Cristo falou ao povo. Agora veja, ouvinte, que muitas vezes os sinais de Deus, eles escurecem a vista dos incrédulos, mas pelo outro lado, os sinais de Deus dão luz ao crente, ao verdadeiro, à noiva. Vamos dar como exemplo Jesus. Nós podemos ver que aquele sinal escureceu a vista dos incrédulos. Os fariseus, os saduceus, eles foram cegados quanto ao Cristo. Mas o verdadeiro cristão, eles tiveram os seus olhos abertos para ver que ali estava o Messias, para ver que ali estava a salvação, para ver que ali estava a mão de Deus operando. Então veja, ouvintes, que a palavra de Deus, ela vem perfeitamente para o povo, desde que o povo esteja com seu coração aberto para receber a voz do sinal. E sempre Deus trabalhou desta maneira. E voltando para os nossos dias de hoje, nós observamos que Deus tem enviado sinais sobre a terra. E o maior sinal que veio sobre a terra é o sinal da voz do mensageiro. O maior sinal que apareceu na terra nos dias de hoje é o profeta William Branham. O maior sinal que apareceu sobre a terra é o Elias prometido, o qual esteve entre nós. William Branham, o profeta que tinha sobre si o ministério de Elias. E a Bíblia prometeu isso, que haveria nos últimos dias esse sinal. Veja lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Você encontra a Bíblia dizendo que o mesmo Senhor desceria do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ou seja, que no dia da vinda de Jesus, Deus enviaria antes da sua vinda o alarido. O que é o alarido? É uma mensagem. E essa mensagem veio já sobre a noiva. Esse é o maior sinal da vinda de Jesus, a mensagem de um profeta. Se você vai para Malaquias capítulo 4, versículos 5 e versículo 6, você encontra a Bíblia dizendo: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos de volta aos seus pais. Quer dizer, levaria esse profeta que viria antes do grande e terrível dia do Senhor, ele levaria nossa fé de volta à fé dos pais. Ou seja, a minha fé de volta à fé dos pais apostólicos. Esse era o sinal que haveria de vir nos últimos dias. Em São Mateus capítulo 17, versículo 11, Jesus disse: em verdade Elias virá primeiro. Quando ele foi indagado no versículo 10, os discípulos disseram: é verdade que Elias tem que vir primeiro do que Jesus, porque Jesus vai vir num dia desses. Jesus disse: em verdade Elias virá, falando no futuro, e restaurará todas as coisas. O que é restaurar? É levar de volta ao original. Então o profeta Elias, ele é o sinal de Deus para o povo. E esse profeta veio sobre a terra, e através dele foi manifesto muitos sinais de cura, até mesmo ressurreição de mortos.
A coluna de fogo, aquela mesma coluna que desceu sobre Paulo ali no caminho de Damasco, ela foi fotografada sobre a cabeça de William Branham. Foi levada a foto entre os cientistas para que eles examinassem para ver se não era uma falsificação, e eles comprovaram que aquela luz era uma luz sobrenatural sobre a cabeça de William Branham. Quando ele nasceu, essa mesma luz desceu às 5 da manhã sobre a sua casa, ali no quarto, quando aquela criança nasceu. Quando ele tinha 7 anos de idade, Deus falou com ele de um redemoinho e disse: nunca bebas, nem fumes, nem corrompa teu corpo, porque quando fores mais velho terei uma obra para ti. Foi um homem o qual o acompanhou muitos sinais. E veja vocês que esse profeta é o sinal de Deus para a noiva. E quando o povo é atraído por esse sinal, então há uma voz que fala por trás, que vem depois do sinal. É a voz do sinal. E que voz é essa? É a voz de Deus através do seu profeta. E o que essa voz vem dizendo? Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Veja isso em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. A Bíblia dizendo: sai dela, povo meu. Essa é a voz do sinal, dizendo para a noiva: saia da confusão, saia da igreja organizada e venha para dentro da palavra de Deus. Agora veja, ouvintes, encerrando, quero deixar isso. Muitas vezes as pessoas aceitam o sinal, mas não aceitam a voz do sinal. Muitos aceitaram os sinais que veio através de Jesus, aceitavam as curas que Jesus fazia, aceitavam os milagres que Jesus fazia, mas não aceitaram a voz que vinha atrás. Aquela voz que dizia: eu e o Pai somos um, eles não aceitaram. Da mesma maneira hoje, quando Deus enviou esse profeta sobre a terra, muitos têm aceitado o sinal, muitos têm dito: realmente ele é um homem de Deus, realmente Deus tem feito coisas maravilhosas através desse ministério. Mas eles não aceitam a voz, porque a voz do sinal, ela vem chamando para dentro da palavra. Assim como a voz do sinal de Moisés chamava o povo para sair do Egito e entrar na terra da promessa, a voz do sinal hoje chama a noiva para sair da igreja denominada, da igreja organizada humanamente falando, sair dali e entrar para a palavra. A voz do sinal hoje chama a noiva para sair de um batismo trinitário pagão e entrar-se num batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme os apóstolos batizaram. A voz do sinal hoje, ela chama a noiva para sair de uma igreja descomprometida com a palavra e vir para dentro da palavra para tomar a santa ceia bíblica com vinho puro, pão asmo e com lava-pés. A voz do sinal chama a noiva para vir para um lugar onde se possa obedecer a palavra, onde se possa praticar o lava-pés, onde se possa, depois da ceia, cada irmão lavar o pé do seu irmão, conforme São João capítulo 13 a Bíblia nos ordena. Então, ouvintes, Deus enviou um sinal sobre a terra nesses últimos dias. O seu profeta, o William Branham, o Elias prometido pelas Escrituras. Esse é o sinal de Deus. E o que a voz fala? A voz desse sinal vem para chamar a noiva, tirar da confusão religiosa e trazer para dentro da palavra. Que Deus vos abençoe, precioso ouvinte. E o meu desejo, minha oração, é que você tenha o seu coração aberto para aceitar a voz do sinal. Essa voz te levará a um retorno à fé dos apóstolos. Essa voz te levará a uma união com a palavra, para então estarmos prontos para o arrebatamento. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim chegamos ao final de mais uma programação. A partir desse momento, você nos encontra através do fone e WhatsApp 69 99227 2684. Você estará falando com o pastor Antônio Gomes. Você pode também solicitar uma visita ao seu lar e solicitar um material gratuito para que você conheça ainda melhor essa mensagem que pregamos. Repetindo o nosso fone e o WhatsApp 69 99227 2684. Estamos à sua disposição. Você também pode nos acompanhar pela internet. Você vai no YouTube e ali você põe A Voz do Pastor
e você terá acesso a hinos, pregações e cultos ao vivo. Na internet, no YouTube, você põe a Voz do Pastor e ali você terá acesso a todo esse material. Nós cremos que você estará nos ouvindo na próxima programação e até lá, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.